princesas da Disney podem reforçar certos padrões de gênero e até afetar a autoestima de crianças. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Lúcia, pode soltar o pum. Questão é essa, calma, ela não ia soltar o pum. É que no bloco anterior ela falou de um livro chamado Até as Princesas Soltam Pum, do autor Ilan Brenneman. E esse livro é maravilhoso porque ele desconstrói essa coisa de que as princesas são perfeitas, que as princesas dormem num lugar diferente, que elas têm necessidades diferentes das meninas. É exatamente sobre isso que a gente deve conversar. Nessa escola que eu trabalhei um tempo, que eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho de mediação de leitura, porque eu sou também uma mediadora de leitura, e eu fazia muito com as crianças que eu perguntava para elas: o que é uma verdadeira princesa? E aí eles botavam, os meninos também falavam qual eram as princesas que eles queriam ter na vida deles. E uma vez um menino escreveu: uma verdadeira princesa é a minha mãe, que acorda cedo, trabalha o dia inteiro e ela volta sempre linda para casa. Eu acho que é muito mais uma questão da atitude, não é? Sim. Quando se fala em princesas, né? Eu acho que não é tão somente o estereótipo da princesa, eu acho que é a atitude, né? Sim. A gentileza, né? A maneira como se comporta, o querer bem aos outros, tratar as pessoas, né? Ser bondosa. Eu acho que é muito mais isso do que a questão do aspecto físico e tudo mais, né? Eu acho que quando os pais acabam incentivando essa coisa toda da princesa, essa magia da princesa, é muito mais a atitude, né? Obviamente existe um exagero às vezes, que eu acho que já passa um pouco mais para essa questão do consumismo também, né? Por exemplo, tem pessoas que consomem demais essa cultura, tanto dos heróis quanto das princesas. Verdade. Tipo, uma menina não precisa ter fantasia de todas as princesas, não é? Claro. Não precisa ter boneca de todas as princesas, porque a gente tem visto muito isso, não é? É como se tivesse que ter todos, né? E não é por aí, né? De repente uma menina pode gostar muito de uma determinada princesa e por que não se vestir, né? Como aquela princesa e assistir aos desenhos e tudo mais. Mas assim, talvez o exagero, né? Exatamente. Que leva ao consumismo também exagerado, né? Que seja o problema. É uma atividade que eu fazia muito com eles também, era que a gente construía essas princesas, quando eu levava para eles as princesas do Brasil. Olha. Eu mostrava as princesas da Disney e as princesas do Brasil. Mas não é possível, é possível. Você já está falando um pouco de história. Sim, também. a gente contextualizava essas coisas. E depois eles construíam as princesas em papel. E aí eles faziam em papel e a gente fazia a exposição das princesas que eram construídas por eles. Eles pintavam cabelos, botavam roupas diferentes. Maravilha. Agora, Lúcia, você que trabalha com isso, as escritoras também, de onde vem essa adoração pelas princesas, né? Porque agora há pouco tempo foi que a Cinderela, né? Uma refilmagem, um filme, né? Cinderela. Eu levei minha avó para assistir, ela adorou. Né? Então, assim, de uma senhora de 94 anos e um monte de crianças. E você via de todas as idades, adolescentes, pequenininhos. O que acontece? O que essas princesas têm, né? Qual é o eixo fundamental disso aí que atrai tanta gente e que faz, por exemplo, em pleno 2016, um filme da Cinderela trazer tanta gente para o cinema? Acho que é o encanto, né? A mensagem, porque as mensagens são sempre muito bonitas, né? É sempre, assim, lute pelos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Eu acho que é a mensagem do filme, não é? Das histórias. O bem sempre vence. Eu acho que a gente busca a felicidade. E essa felicidade a gente busca, muitas vezes, fora da gente. E essa felicidade está dentro da gente, né? Na verdade. Mas esses filmes mostram que, apesar de toda a luta, no final, há uma luz no fim do túnel. E aí o bem vence. A gente deseja esse bem. E eu acho justo isso. Eu acho justo que a gente fale de coisas bonitas. Chega de falar de coisa feia. Chega de falar de coisa derrotada. A gente tem que falar de vitória também. É verdade. Acho que a gente está no momento de falar dessas coisas belas. Exatamente. Porque são coisas belas que acontecem. Eu sempre falo com os meus alunos, eu dou uma disciplina na UFRJ chamada Biblioteca, Informação e Sociedade.
E eu falo, como a gente trabalha com a informação, a gente precisa falar da informação bonita. Chega de derrota. E esses filmes trazem isso. Por isso, a sua avó se encanta. E a menina também. Atinge a todas as idades. Não, eu achei muito interessante você falar isso, porque teve uma época da minha vida que eu só assisti esse filme Cabeça, né? E esses filmes todos acabam sempre mal, né? Porque acabam puxando você para uma reflexão. E durante um tempo eu achava que isso era muito bacana, que isso que era cinema, que isso que era legal. E eu comecei a pensar assim, não, mas não sempre acaba mal. As coisas na vida acabam bem também, é o que eu penso hoje. Sim. Então hoje eu vejo o filme que chama A Água com Açúcar, que é o que vai ter o final feliz. Porque existem finais felizes. Caramba, se a vida fosse só aqueles desastres que a gente vê em filme Cabeça, que isso? Caramba! Mas claro que eles têm o papel deles. De fazer a gente refletir sobre uma série de questões que são humanas, né? Então, assim, isso que você falou foi genial. A gente precisa, assim, de finais felizes. A gente precisa, assim, ver o reflexo disso e acreditar que é possível, sabe? Não só ficar batendo palma para desastre, esse final de semana eu vi um filme, eu tava... Sexta-feira eu acordei mal, no sábado eu tava meio mal. Falei, eu vou ver um filme. Aí eu vi o Divertidamente. É uma delícia. Eu adoro. Eu adoro ver filme infantil. E dizem que é para criança, né? Mas não é ele tanto. É para todo mundo. Essa história de dizer que é uma literatura para criança, não é. A literatura é arte. Literatura é prazer. E prazer todos nós desejamos. Por isso sua avó se encanta. Ai, que bom que você me falou, porque eu já fui para cinema ver meu malvado favorito. Eu adoro. Eu sou apaixonada por Sim. Toy Story 3. Eu choro no final quando ele doa os brinquedos dele. Nossa, eu choro também. Então, eu acho que são as emoções que movem a gente. Agora, tem que ser emoções boas. Mas a tristeza também faz parte. O filme Divertidamente apresenta isso, né? Sim. E assim, uma coisa importante que a pesquisa traz, né, é essa questão da representatividade. Porque quando a gente fala que a gente gosta de final feliz, e a gente gosta, quando a gente vê que tem um personagem que passou por um monte de coisa, que a madrasta maltratou e que aquilo e tal, e que venceu, você imagina quando você olha para a telinha, principalmente quando é uma criança, e você encontra naquela princesinha coisas parecidas, né, com você. Então, por isso a importância da representatividade. E quando a gente reforça sempre o mesmo modelo, o que uma criança pode pensar é que aquele padrão lá é que vai vencer. E não é. Né? Por isso que é bacana a gente dar essa diversidade, né? É incrível essa magia da princesa, né? Que eu gosto muito e que a gente gosta muito, que a gente leva o sobrinho no cinema para ver. E eu acho que daqui ainda 20 anos, se a gente fizer um filme de princesa, vai fazer sucesso. Porque é uma coisa que mexe com a gente, é emocionante, não tem jeito. E é maravilhoso, sim. Né? Mas é muito bacana você olhar, por exemplo, a Valente... por mais que ela é ruivinha e tal, mas eu me identifico no sentido de ser uma princesa que sabe, eu quando era pequena, eu sentava e tal, né, sempre fui muito molecote, gostava de soltar pipa, enfim. Pra vocês terem uma ideia, meu apelido era Foguinho. Né? Quase valente. Quase. Então, aquela coisa dos cabelos pra cima, daquela coisa de sentar e não sei o quê, de falar mesmo... Poxa, é muito bacana olhar e falar, nossa, essa coisinha que ela faz era bem parecida comigo quando eu era criança. Sabe? É bacana e você vê, tudo bem que hoje eu sou adulta, mas é bacana uma criança que tenha esses comportamentos, essas afinidades, ver que tem uma personagem que venceu e que era parecida com ela, né? Isso é muito legal. E que é bonito, é admirável, né? Tá ali pra gente admirar, ser como ela, né? Ter essas características como ela. E as histórias infantis, falando dos filmes, já que a gente está falando dos filmes da Disney, né? Existem outros de animação que têm mensagens muito boas também, né? Por exemplo, lançaram recentemente Dory, né? Mas o Nemo já era um peixinho que tinha uma deficiência. É verdade, não é? É verdade. Então são mensagens muito boas. E a Dory também tem uma deficiência.
Meu Malvado Favorito, todos eles têm mensagens, Divertidamente, como a Lúcia citou. São filmes que, assim, são para criança, mas ao mesmo tempo eles têm uma mensagem muito positiva de superação. Isso é muito legal. Então isso é importante. Dória, eu né? quero ver. Então acho que a gente tem que pensar nisso também, né? É uma contribuição também. Eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente tem que passar por esse universo. E a pesquisa fala exatamente isso. É importante, sem que a gente estabeleça aquilo como um padrão. Aquilo não pode ser padrão. Aquilo pode ser uma forma de ser, mas aquilo pode ser mudado. Não é porque eu sou mais gordinha que eu vou ser feia. A Barbie mesmo foi lançada agora com outros padrões de beleza. Graças a Deus. Não tem mais aquela cintura Nesse fina. finalzinho de programa, eu queria falar dos príncipes, aspas, das princesas, aspas, dos heróis, aspas, ou seja, dos personagens de vocês. Então, vou passar de lá pra cá, né, na verdade, daqui pra lá. Janine com um livro novo, mostra pra gente aí, Janine. Sim. Bem, esse aqui é o Histórias do Velho Nestor contando seus contos de horror. Ai, que legal. O Velho Nestor é um velho carrancudo, que é muito sério e que, enfim, é muito sozinho, muito calado, que vive sozinho aí pelos cantos da cidade e que as pessoas da cidade que ele mora têm muito medo dele, até que um dia um menino resolve conhecer a história dele, né, e ver que nem tudo é o que parece. Então é um livro, falar filme, né? Tomara que vire filme. Porque as pessoas têm que entender, quando a gente escreve, é um filmezinho que passa na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Então é um livro que fala muito sobre solidão, sobre medo e sobre a importância da gente conhecer a história do outro. Porque é muito fácil a gente julgar alguma coisa quando a gente não sabe o que o outro passou. E o livro fala um pouco sobre isso. Muito Sim, é um livro bem humano, é uma historinha de terror, mas que tá, graças a Deus, fazendo um sucesso bacana aí com a criançada. Como tudo que você escreve. Parabéns. Obrigada. Babi. Fazendo muitas palestras, né, com o livro que faz e que me dá essa oportunidade. Que tem a sua, a Melissa, né? A Melissa é uma menina de 15 anos, né, que tá naquela... Mostra, Babi, segura tá na pra fase ele chegar aí com de a ter câmera. um pouco de dificuldade para conversar com os pais sobre os problemas que ela está passando, né? Então ela começa a ter problemas na escola, fica com medo de contar para a mãe e o fato dela não ter se comunicado traz para ela uma série de confusões, né? Vivendo o primeiro amor, que a princípio é um amor platônico, porque ela gosta de um menino que nem nota a existência dela a princípio. Então ela está começando a enfrentar essas questões que a gente passa muito na adolescência, né? De se apaixonar, de talvez ter uma queda no rendimento escolar por conta disso, a cabeça no mundo nas nuvens, né? E relacionamento com os pais, né? Que às vezes os adolescentes têm dificuldade para conversar com os pais, acham que os pais não vão entender o que ele está passando, que a cabeça é muito diferente. Então a Melissa, ela está passando por essas descobertas, né? E aí eu tenho feito um trabalho muito bacana de incentivo à leitura, conversando com os adolescentes e tendo a oportunidade de falar de valores com eles, entendeu? Valorização da família, valorização dos professores, valorização dos idosos. E tem sido muito gratificante. Muito legal. Parabéns, obrigada. Babi, parabéns. Lúcia. Então, o meu livro, né, que fala sobre o Rio de Janeiro. Ele é a história de uma menina que ela vem para essa cidade e ela descobre uma cidade cheia de novidades. Ela descobre que aqui tem um pão de açúcar e ela tenta lamber esse pão e ela vê que não tem açúcar e ela leva uma lambada da mãe. E ela descobre que em cima do pão de açúcar tem a cara de um gigante e ela tem muito medo do gigante levantar um dia e levar todas as maravilhas do Rio embora. E é uma aventura da cidade. Essa menina vai contando toda a história dela. Que legal. Com as ilustrações do Daniel Azulay. Uau, grande Daniel Azulay. E esse livro conta a história da cidade, é uma homenagem à nossa cidade do Rio de Janeiro. Maravilha, um jeito gostoso de conhecer a cidade. É verdade. Qual o nome do livro? Rio para mim, de Lúcia Fidalgo e Daniel Azulay. Lançado pela editora Água Grande. Muito bacana. E 3 sugestões de livros fantásticos. Não tem príncipe, não tem princesa, mas tem personagens geniais, com certeza. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Voltem sempre e muito mais, que vocês sempre trazem discussões maravilhosas aqui pra gente. Obrigada. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site
www.alerj.rj.gov.br. Educação, se você não se envolver, não rola. E na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado aqui às 9 horas da noite. Eu te espero, até lá! Eu quero ser atriz porque quando a pessoa tá triste, vendo a peça, a novela, pode rir, vai ter, como posso dizer, várias emoções. Eu quero ser veterinária, porque eu gosto muito de animais. Eu tenho uma tartaruga e um cachorro e eu acho eles muito engraçados porque eles são fofos.